Olá, jovem advogado e jovem advogada, tudo bem por aí? Hoje é o nosso primeiro vídeo da série especial Jovem Advogado Lucrativo na Prática. E nós vamos falar sobre um caso de uso capião. Nessa série especial, nós pegamos casos reais, dúvidas reais de clientes em potencial e avaliamos a melhor abordagem, como atender esse cliente, quais perguntas fazer durante um atendimento, como proceder na prática. E se você, colega advogado, já trabalhou em ações de uso capião, já atuou em casos semelhantes, por favor, deixe aqui nos comentários as suas principais dúvidas, os principais insights que você teve e os principais aprendizados da prática para auxiliar com os nossos colegas que estão aí começando, que estão aí pegando os seus primeiros casos de uso capião. Então vamos lá, vamos ver qual é a nossa pergunta de hoje. Uso capião. Moro nessa propriedade há menos de 5 anos. Já realizei obra no imóvel. A propriedade tem valor aproximado entre 50 e 500 mil, uma pequena margem de variação. Quero apenas uma orientação. Como proceder, como responder esse caso, como retornar esse contato desse cliente em potencial que quer apenas uma orientação. Para começar a atender esse caso, para poder passar uma orientação para esse cliente, no mínimo você vai precisar de mais informações. Quando nós tratamos de ações de uso capião, tem 3 requisitos básicos, requisitos essenciais que você precisa saber antes de mais nada, que é o tempo em que a pessoa está no imóvel, a que finalidade ela está no imóvel, se ela usa o imóvel para morar, se ela usa para produzir, se o imóvel é locado, se é alugado, se o imóvel foi emprestado, foi cedido, enfim, qual que é a situação ali no imóvel e principalmente a localização, onde que esse imóvel está, se é na área urbana, na área rural e a área desse imóvel. Então, nessa pergunta, nós já percebemos que não tem essas especificidades, nós não temos essas informações e antes de qualquer coisa, antes de qualquer análise, nós vamos precisar de mais informações, nós vamos precisar de mais detalhes sobre esse imóvel. E aí, no retorno, você já pode perguntar, fazer algumas dessas perguntas para você se situar, pelo menos ter uma noção, se é um caso que vale a pena marcar um atendimento, se é um caso que tem potencial aí de virar um cliente ou se é só mais um aventureiro querendo saber, tirar algumas dúvidas gratuitamente. Então você faz algumas perguntas básicas buscando informações sobre esses 3 requisitos, do tempo, da finalidade, localização e área do imóvel ali, e aí já conduz esse cliente para o agendamento de uma consulta, tá? Esse cliente aqui já deixou cliente em potencial, ele ainda não é um cliente em potencial, pode vir a ser um cliente, pode virar um cliente, então nós chamamos de cliente, mas é cliente em potencial, que ele ainda não tem um contrato fechado, mas ele já deixou claro que ele só quer uma orientação, então ele só quer uma orientação, só quer tirar umas dúvidas, só quer saber se tem ou não algum direito dentro da situação consolidada ali, da situação fática que ele vive. E aí, para tirar essas dúvidas, para dar essa orientação, obviamente você precisa cobrar uma consulta. Por quê? Se é uma pessoa que vem preparada, já querendo entrar com um processo, já querendo ajuizar uma ação judicial, às vezes pode ter casos que você não vai cobrar consulta, porque o atendimento inicial já será para fechar o contrato e dar sequência no processo e aí você vai cobrar os honorários contratuais. Mas nesse caso, a pessoa já deixou claro que só quer esclarecimentos. Então, necessariamente você precisa cobrar uma consulta, você precisa cobrar pelo seu tempo, você precisa cobrar pelo conhecimento que você vai passar por aquela pessoa, porque existe chance dela não dar sequência, dela não fechar um contrato, dela não iniciar um processo judicial. E aí vamos para aquelas situações em que você perdeu o seu tempo de estudo, perdeu o seu tempo de atendimento, a pessoa só tirou as dúvidas e foi embora.
Então, para começo de conversa, aqui ela já esclareceu que só quer tirar dúvidas, só quer esclarecimentos, você vai precisar cobrar a consulta, tá? Então, você dá o retorno para essa pessoa, faz algumas perguntas extras ali para esclarecer esses 3 pontos principais que você precisa para dar início, para entender o caso, né, sobre o tempo, a finalidade, a área e localização do imóvel. E aí você já diz, olha, para te passar essas orientações, para que a gente possa conversar, para que eu possa te explicar melhor sobre o caso, sobre a situação e analisar melhor o seu caso e as possibilidades com você, podemos marcar uma consulta. Tem horário disponível no dia tal e no dia tal. Qual que fica melhor, né? E aí a pessoa já vai provavelmente perguntar, quanto que é, tem custo e tal. Então já fica esclarecido. Você já passa o valor da sua consulta e se ela efetivamente tem interesse em pegar esses esclarecimentos, em dar sequência aí no atendimento, ela já vai agendar com você. E aí você deve ter o seu procedimento, né? Se você cobra antes, se você cobra depois, se você cobra uma parte, se você cobra por Pix, boleto, enfim, aí você segue o procedimento do seu escritório, o procedimento que você já usa com os seus outros clientes. No dia da consulta, no dia do atendimento, quando o cliente chegar, a primeira coisa que você vai perguntar, o início da conversa será sobre o início daquela relação dele com o imóvel. Esse é o primeiro ponto que você precisa esclarecer, esse é o primeiro ponto que você precisa perguntar e saber em detalhes como começou aquela relação da pessoa com o imóvel. Como que ele entrou naquele imóvel? Ele entrou a título de aluguel? Foi um parente que cedeu para ele? Ele foi lá para trabalhar? Ou ele achou o imóvel estava lá, vazio em algum lugar, não tinha ninguém ocupando, ele foi lá, ocupou e começou a usar. Como que foi? Como que começou? O início da história, o início da relação, em detalhes. E como que se desenvolveu posteriormente. Eu pagava aluguel, mas daí depois não cobrou mais aluguel e eu fiquei lá, eu já estou lá há tantos anos. Ou eu fui para trabalhar e aí o proprietário foi embora, não me pagou mais nenhum salário, né? Ou não tinha ninguém lá, eu não sei de quem que é esse imóvel e aí eu entrei e estou cuidando. Ou sei de quem que era esse imóvel, mas a pessoa cedeu para eu morar lá e usar para cuidar, limpar, enfim. Você precisa saber esses detalhes, porque esse é o primeiro ponto que você vai precisar esclarecer no processo judicial. É o primeiro requisito para ação de uso capião. A pessoa ter o ânimo de dono, ela está no imóvel com a intenção de dono, né? E você vai precisar explicar isso, como que começou, como que se desenvolveu e como que está atualmente. Então, o primeiro ponto do atendimento, o primeiro ponto da consulta vai ser esclarecer o início daquela posse, né? O início daquela relação com o imóvel e o desenvolvimento. Esclarecido o início da posse, esclarecido como se deu o início da relação do seu cliente em potencial com o imóvel, você vai precisar saber as características do imóvel. Então você vai perguntar para ele qual que é a área do imóvel, qual que é o tamanho do imóvel, se ele tem conhecimento, se ele tem conhecimento sobre a matrícula desse imóvel, se esse imóvel tem ou não matrícula no registro de imóveis. E se tem matrícula, se ela é uma matrícula única que engloba só a parte que ele usa ou se é uma matrícula maior, enfim, entender as características do imóvel, entender a situação do imóvel e saber também o quanto que o seu cliente sabe, o quanto que ele conhece, né, para saber se ele efetivamente está ali a título de dono ou se ele conhece quem é o proprietário, quem que é o dono efetivamente, de quem que é aquela área. Além disso, você também vai precisar saber a área do imóvel que ele ocupa, né? Qual que é o espaço, qual que é o tamanho do imóvel. Se esse imóvel ele está localizado numa área urbana ou em uma área rural e a finalidade, para que ele usa esse imóvel? Esse imóvel é só para moradia, ele produz nesse imóvel, é um imóvel rural, ele planta, ele cria animais, ele tem algum tipo de produção. Qual que é a situação?
né? Você vai precisar saber todas essas características, todas essas informações e esses detalhes. E aí você tem que instigar o seu cliente a falar. Você tem que perguntar, e quem são os vizinhos? E tem mais alguém que mora lá perto? Eles também plantam, eles também criam gado, né? Quem são os vizinhos que moram ali? Você só mora no imóvel? Quem que mora perto? Quem que mora com você? Né? Quantas pessoas? Quem que construiu a casa? Como que estava quando você chegou lá? Então entenda todos esses detalhes, entenda todas as peculiaridades, pergunte muito, mostre interesse e vá desenvolvendo a conversa, porque no desenvolver ele vai te falar, ele vai te contar todos os detalhes, ele vai saber às vezes até falar informações importantes que você às vezes nem lembraria de perguntar ou ele nem lembraria de falar, mas que podem fazer a diferença no processo. Então converse muito, instigue e dê oportunidade para ele explicar e contar efetivamente toda a história. Você também vai precisar perguntar como que é a vivência ali naquele local, como que é a vivência no imóvel, a vivência ali na área. Se os proprietários alguma vez já apareceram por lá, ou se ele sabe quem são os proprietários, se já teve algum tipo de resistência àquela posse, se alguém já reclamou, se algum vizinho já reclamou, se alguém em alguma oportunidade já pediu para ele sair de lá, seja formalmente ou informalmente, se ele já recebeu algum tipo de notificação para desocupar o imóvel. Você vai precisar saber como que é essa relação. E aqui é importante também você perguntar como que as pessoas veem, né? Os vizinhos, os conhecidos, a sociedade ali na qual o imóvel está inserido. Todo mundo sabe que ele é dono daquele imóvel, as pessoas conhecem o dono. Se as pessoas veem ele como proprietário, se perguntar para qualquer um de quem que é aquele imóvel, vão falar que é dele ou vão falar que é de outra pessoa, que ele está lá só de favor. Como que é a relação? Se tem oposição. Aqui, o intuito é você entender se essa pessoa ela tem a característica da posse mansa e pacífica, né, que é um dos requisitos do uso capião também. Se ela atende a essa característica, se ela nunca teve oposição à permanência dela ali naquele imóvel, se nunca ninguém se opôs, se nunca ninguém implicou com ela ali. Então você vai precisar saber essas peculiaridades e essas características também sobre vizinhos, sobre conhecidos, sobre o proprietário do imóvel efetivamente ou até outros ocupantes. Às vezes é uma área que é ocupada por várias outras pessoas, né? Tem muitas ocupações irregulares ou regulares, enfim, e aí você precisa desses esclarecimentos. E esclarecido tais pontos, que são os pontos principais da ação de uso capião, você vai começar a investigar o que essa pessoa tem de documentação. Você vai perguntar em nome de quem que está a conta de água, em nome de quem que está a conta de energia elétrica, internet, se tem lá, em nome de quem que está, quem que paga o IPTU ou o ITR daquela área, quem que paga a taxa de lixo, na prefeitura os registros imobiliários estão em nome de quem, todas essas informações sobre documentação. Mas se a pessoa tem foto, se ela tem nota fiscal de alguma obra que foi feita lá, às vezes nem tinha rede de energia elétrica e ela que fez a solicitação, então toda essa documentação, quanto mais documentos, quanto mais prova material, melhor. E aí você vai ter que ir perguntando, você vai ter que ir investigando ali na conversa para você saber o que a pessoa pode ter, porque às vezes ela não vai lembrar, né, e nem você não vai lembrar, às vezes são documentos muito específicos do caso, muito característicos e aí fogem do padrão. Então é na conversa que vocês vão identificando qual documentação que tem, qual documentação que não tem e tudo que ele pode trazer para aproveitar no processo judicial. Aqui você também vai perguntar sobre a matrícula, se tem registro no registro de imóveis, em nome de quem que tá, se ele sabe quem que é, não sabe, né? Essas questões mais documental mesmo, para você já começar a organizar a produção de prova ali no processo judicial.
No meio dessa conversa, você também vai perguntando se essa pessoa tem outros imóveis, quais bens que ela tem registrado no nome dela, se ela já adquiriu outras propriedades por meio de uso capião, se ela tem processos nesse sentido. Na conversa informal, você vai vendo se ela cumpre os requisitos do uso capião. É por essa conversa, na informalidade mesmo, você não vai fazer um checklist dos requisitos e perguntar quanto tempo, qual o título da posse, tem oposição. Não, é ali na conversa, você vai pegando, até para evitar às vezes que a pessoa fale alguma mentira, que ela não te conte totalmente a verdade, né, para você fazer o processo judicial. Então você vai pegando ali na conversa e já vai anotando, fazendo um checklist ali, fazendo um ponto a ponto das informações principais, né, dos pontos mais relevantes que ela tá te falando, para que você possa utilizar posteriormente. Percebe que até aqui nós não falamos de direito, nós não falamos de artigo, de jurisprudência, de sentença, não falamos de nada. E até aqui, quem mais fala é o cliente em potencial. Esse é um dos maiores erros do jovem advogado. Para você fazer esse atendimento, você vai precisar estudar. Você vai precisar conhecer os tipos de uso capião, as modalidades que são previstas na legislação, os requisitos de cada uma, para que você possa, ao final desse atendimento, avaliar se a pessoa tem condições ou não, cumpre ali os requisitos para fazer o pedido. E aí esse é o erro de muitos jovens advogados. Eles estudam tanto antes do atendimento, às vezes pela falta de experiência, pela falta de prática, que ali na hora da conversa eles querem mostrar o conhecimento, né? Querem mostrar que eles sabem. E acabam não dando tempo, não dando a oportunidade para o cliente falar. Não é você que fala. O seu trabalho como advogado nessa primeira etapa, nesse primeiro estágio do atendimento, é ouvir o seu cliente, é instigar ele a falar, é fazer perguntas para ele, pegar todos os detalhes e tirar o máximo de informação possível que você puder. E aí, nessa conversa, ele vai te falar exatamente o que ele precisa, exatamente o que ele quer, para que você possa fazer a venda do teu serviço ao final. Então aqui nesse estágio, você já pegou todas as características principais. E aqui você já estudou as modalidades do uso capião previamente, você já sabe quais os requisitos necessários para cada uma. Nesse ponto, você já vai saber se esse cliente atende ou não a esses requisitos e se é possível ou não esse pedido judicial. Se não for possível, você nem precisa dar sequência. Aqui, você já informa para ele, olha, infelizmente, né, você não cumpre os requisitos. Hoje, os requisitos para um uso capião de um imóvel com essas características, com essas qualidades, são esse, né? Então, você tem esse, não tem esse, ou enfim, você vai explicar para ele por que não é possível fazer o processo, por que não é possível fazer o pedido e por que ele não se enquadra. Ele precisa entender quanto tempo que falta ou por qual situação, porque o imóvel era alocado, porque ele estava lá a título, né, estava cuidando do imóvel, enfim, alguém cedeu para ele. Ele tem que entender por que ele não se enquadra, né? Por que ele não pode fazer esse pedido, por que ele não vai ter aí esse direito que ele estava buscando. E se ele cumpre os requisitos, se você chegou até aqui e ele já tem o tempo, o imóvel tem as características certinho e dá para fazer o pedido de uso capião, aqui você vai entrar nas peculiaridades, nos detalhes. Então, você vai perguntar para ele se ele fez obras no imóvel, quanto que ele gastou, quais os investimentos, quem que mora lá, enfim. Você vai perguntar mais detalhes para você usar depois no processo judicial. Até aqui, você pegou só as informações essenciais para ver os requisitos principais da uso capião, para saber se ele se enquadra ou não. Se ele não se enquadra, já vai encerrar. E se ele se enquadra, aí sim você entra nos detalhes, nas minúcias do caso, para você entender melhor e poder depois estruturar a sua ação, montar os fatos, enfim, fazer toda a organização da sua peça inicial, da peça inaugural ali do processo judicial. Então, feito tudo isso, aqui você já vai ter aí uns bons 40, 50 minutos de conversa, pelo menos, né? Se o cliente cumpre os requisitos, você já pegou os detalhes do caso, aí você vai explicar para ele como que funciona o procedimento judicial,
quais que são, ou o extrajudicial, dependendo do caso, né, o procedimento em si, judicial ou extrajudicial, qual que é o passo a passo. Primeiro a gente vai à juização, depois vai ter uma audiência, depois vai citada. Você vai dar uma explicada para ele, não falando um detalhamento do processo, mas só um passo a passo geral para ele se situar, para ele saber, né, depois no andar do processo, em qual fase que tá, qual etapa que tá, quanto que falta. Você vai explicar os procedimentos e também passar a lista de documentos. Não vai passar a lista já agora, mas vai falar, olha, a gente vai precisar desse documento, vai ter que providenciar isso, se dá uma pincelada. Feito isso, você vai para a parte mais importante desse atendimento, que é o preço dos seus honorários. Se você fez tudo certinho até aqui, se você fez as perguntas, entendeu todo o caso, aqui você sabe exatamente qual que é a dor principal do seu cliente, o que ele quer, o que ele está buscando principalmente. Que às vezes não é uso capião, às vezes ele quer que um vizinho pare de incomodar, às vezes ele quer o título para poder financiar uma casa, às vezes ele sempre tem um objetivo por trás que é mais profundo do que o direito em si. E aqui você já vai saber isso. Durante a conversa você vai ter pego essas informações. E aqui é a hora da venda efetivamente. Então, se você fez tudo certinho, aqui o teu cliente já está preparado para assinar o contrato. E aí você vai falar os procedimentos, como que funciona, mais ou menos os documentos que precisa. E para fazer isso, o valor é tanto. E aí você vai negociar as condições de pagamento, tá? Então aqui a gente encerra a parte do atendimento, né? Se você fez tudo certinho, contrato fechado, e aí você vai passar a lista de documentos. E essa parte é bem importante porque dependendo se você vai fazer um processo judicial ou um extrajudicial, né, o procedimento extrajudicial, dependendo da comarca onde você tá, da cidade onde você tá, cada juiz, cada comarca, cada cartório exige uma documentação diferente. Então é muito importante que quando você está lá se preparando para fazer esse atendimento, estudando o caso, você já entre em contato com o cartório, já entre em contato com o fórum ou vê processos ali no sistema judiciário e saiba quais documentos são exigidos. Ali onde você vai iniciar o seu procedimento ou o processo judicial. E aí você já tem essa lista de documentos em mãos para passar para o cliente, para ele poder providenciar. Que aí você já vai explicar o que é cada documento, qual que é a finalidade de cada documento, onde que ele pode conseguir, você já agiliza, não precisa ele vir outro dia no escritório para você passar a lista ou passar por WhatsApp, às vezes ele tem dúvida, não sabe o que é, então já tenha isso em mãos, você já passa para ele, já explica para ele, né? E os documentos pessoais, enfim, aí você vai passar uma listinha, né? O uso capião geralmente tem uma documentação bem extensa, bem vasta, então você já passa uma lista escrita ali para ele poder ir providenciando e dando um check. E atendimento finalizado, agora é só esperar esse cliente trazer a documentação, montar o processo judicial e está feito o nosso atendimento de um caso de uso capião na prática. Se você ficou até aqui, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já atendeu algum caso assim, se foi esse o procedimento, ou o que você fez de diferente, o que eventualmente faltou e se ficou alguma dúvida que a gente possa te ajudar aí para você ter sucesso no seu atendimento também.